Eu queria abrir um espaço neste domingo. Eu li sobre Moisés, eu estou lendo a vida dele, eu estou acompanhando, já adiantei algumas coisas para as próximas, mas hoje eu senti e falei com o Rob semana passada, nós precisamos, irmãos, voltar com mais profundidade às Escrituras, falando sobre algo que para mim é muito assustador. O Senhor fazendo aqui sermão profético e a destruição. O Senhor Jesus falando do que iria acontecer antes da sua vinda e com a sua vinda. E muitas vezes nós, como cristãos, não estamos muito ligados a estas coisas. Abra a sua Bíblia, você não pode ficar sem Bíblia. A Bíblia tem que estar aberta. Capítulo 24 do Evangelho de São Mateus. A nossa função aqui como pastor é essa, irmãos, é alertar, é estar sempre dizendo, acordando, dizendo, não esqueça, pense. Esse é o nosso objetivo aqui. Então, o capítulo 24 de São Mateus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, e em particular lhes pediram: dize-nos, Senhor, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto ainda é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Oremos. Nosso Deus e Pai, isto é comida para gente grande. Esse alimento não é para criança, é para pessoas que já têm capacidade de pensar, raciocinar. Portanto, abençoa, Senhor, essa nossa curta meditação, que não seja tão curta, mas que ela possa nos atingir, nos fazer lembrar o que a Tua palavra sempre declara. Ajuda-nos, portanto, neste momento, a ouvir aquilo que temos para dizer na Tua palavra esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar o seu lugar. No Evangelho de São Marcos,
no capítulo 16. Nós sabemos que dá trabalho, irmãos, e há pessoas que dizem, não gostam muito destes assuntos, mas são assuntos que para nós são importantes, são assuntos nossos, é a nossa área, nossa seara, vamos assim dizer. No capítulo 16 de São Marcos, você olha a exigência de Jesus para os seus discípulos. Quando ele tinha ressuscitado, apareceu a eles para conversar, e ele disse uma palavra final para eles, no capítulo 16, verso de número 14. Finalmente, diz assim: apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram ainda crédito aos que já tinham visto ressuscitado. E agora ele diz assim, não é uma opção. A pregação que ele disse não é uma opção, é uma ordem. O Senhor não fez a ele um pedido, meu filho, sai por aí pregando. Ele não fez isso. Ele deu ordem. Ele disse no verso 15, disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo. E no texto que acabamos de ler, o Senhor disse lá em Mateus 24, e este evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho. Depois virá o fim. Por quê? Porque ele não quer que nenhuma pessoa no mundo, onde estiverem, mais distante possível, ele não quer que nenhuma delas deixem de ouvir o evangelho. Por quê? Porque o próprio evangelho vai testemunhar contra eles mesmos, se eles rejeitarem ou aceitar o evangelho. Então não é uma coisa comum, é uma ordem divina, ide pregar. A igreja tem esta obrigação. A igreja não faz favor de pregar o evangelho. A igreja não está aqui para trazer gente para dar oferta e pagar dízimo. Não é isso que nós fazemos. O nosso objetivo aqui, irmão, é trazer pessoas a conhecer a salvação em Cristo Jesus. Esse é o nosso objetivo aqui, todos nós. Os estudos que fazemos é sempre este: mostrar que a pessoa precisa de salvação. Ela não pode morrer sem estar salva, porque se ela morrer sem estar salva, ela vai para a perdição eterna. E nós, como pastores e líderes que pregamos o evangelho, nós não podemos deixar o sangue dessas pessoas caírem sobre nós, por negligenciarmos, não pregando o evangelho. Então este é o princípio da igreja, pregar o evangelho. E ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será o quê? Condenado. Meu irmão, você sabe o que é condenação? Aqui secularmente, esta condenação eterna diz o seguinte: que a pessoa que morrer sem Cristo, ela vai para a perdição eterna, a aflição por toda a eternidade. Por isso o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja, porque a nossa esperança é a volta de Jesus ou irmos ao encontro dele. Portanto, nós corremos, irmãos, um grande risco, muito grande até, eu diria. Qual é o risco que nós corremos hoje? É lermos a palavra do Senhor e ela não nos tocar, porque ficamos acostumados com a palavra e não vemos mais como advertência
para nos manter, irmãos, ouça bem, com temor à palavra. Eu preciso ter temor à palavra, porque o que está escrito aqui, irmão, vai se cumprir. E eu não posso ler isso aqui como um gibi. Eu não adianta ficar lá com a Bíblia aberta na estante com o Salmo 91, não salva ninguém. E nem livra do diabo entrar lá. O diabo só não pode entrar em uma pessoa que tem Cristo como Senhor e Salvador dentro da sua vida. A Bíblia diz: o maligno não toca, porque ele está protegido. Portanto, o Evangelho é uma proteção para cada um de nós, e você não pode ficar sem o Evangelho na sua vida. Portanto, o Senhor adverte: cuidado com a apostasia religiosa. Quantas pessoas têm abandonado o Evangelho? Quantas pessoas têm desistido da vida cristã? Quantas pessoas largaram, jogaram a toalha? Nós precisamos, irmãos, ter bastante cuidado, porque o Senhor advertiu no capítulo 24: cuidado, vai aparecer gente pregando algo que não é verdade. E a igreja, por não conhecer a palavra, começa a acreditar em coisas que não é verdade. Por quê? Porque não tem fundamento bíblico, eles não sabem. Há pessoas que são assim. Portanto, o Evangelho de Mateus faz o registro quando o Senhor Deus falava sobre esse sermão profético, falando que o fim não é nada agradável aos nossos olhos, dados aos acontecimentos proferidos por Jesus. Isso está, irmãos, acontecendo. Hoje nós estamos vendo isso. Em nossos dias, acabamos de passar por um momento triste, está acontecendo ainda, com pessoa dentro da lama, morta. Quem podia esperar que essas coisas iriam acontecer lá? E quantas pessoas lá estavam adormecidas, e hoje perderam casa, alguns perderam familiar, perderam trabalho, perderam seu supermercado, porque a palavra do Senhor diz que estas coisas iriam acontecer. Mas isso não é capaz de nos acordar. Eu estou realmente numa expectativa, a mesma que Paulo tinha, porque Paulo pensava que Jesus viria no seu dia, mas não veio. Mas ele pode vir nos nossos dias. Ele pode vir nos nossos dias. E se nós não estivermos preparados, se nós não estivermos atentos, então nós precisamos, irmãos, ter mais profundidade na palavra. Portanto, dentro dos ensinamentos de Jesus, foi um ensinamento particular para os seus discípulos. E ele estava lá no Monte das Oliveiras, e eles perguntaram: mas Senhor, como é que vai ser isso? E o Senhor respondeu 3 pontos a ele, 3 perguntas: a destruição do templo, a sua segunda vinda, e ele fala sobre o fim que ia acontecer. Em Mateus 24, ainda continua. Hoje é para ler, eu estou falando, mas eu quero que você leia. Por isso eu quero que você tenha a Bíblia aberta. Agora você vai para um versículo que eu vou te dar, em Mateus 24, capítulo 24, verso 15. Vamos ler, irmãos. Irmão, cabeça baixa na Bíblia, por favor. Quando, pois, virdes abominável da desolação que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sob o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias,
E ele diz assim: orai, para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. E ele diz aqui no verso 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa da igreja de Nova Vida, de Nova Iguaçu, que está salvando pessoas aqui para Jesus, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e até operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Ih, meu irmão, que perigo! Vede que eu vos tenho dito, porquanto se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ele no interior da casa, não acreditei, porque assim como o relâmpago sai do ocidente e se mostra no oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Irmãos, isto vai acontecer. Verso 29, vamos continuar. E logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ah, Senhor, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos, glória a Deus, ele enviará seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma e de outra extremidade da terra. Glória a Deus. Irmãos, isso vai acontecer, irmãos. Não importa se é amanhã, se é depois, não importa. O importante é você estar preparado, é você estar de sobreaviso, é você saber que essas coisas irão acontecer. Espero que os irmãos estejam entendendo a minha angústia. Não sei se a palavra é correta, mas eu sou um pastor. Eu sou um pastor que desde que eu me converti ao Evangelho, eu ouvia e eu praticava. O nosso objetivo era ganhar almas para Jesus. E eu ganhei, em nome do Senhor, muitas almas para Jesus. Porque desde que me converti, eu pregava nas praças, eu falava do Evangelho, eu sempre fui o que eu sou. Hoje estou com um pouco mais de idade, mas ainda tenho a chama dentro do meu coração, porque eu sei que Deus não quer que nenhuma pessoa se perca. Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. E tem meia dúzia de desavisados que diz assim: mas se Deus fosse bom, não deixava ninguém para o inferno. E Ele não quer que ninguém vá. O problema é que as próprias pessoas não se amam. Elas não têm amor próprio a si. Elas não se interessam pela sua vida espiritual. Querem viver uma vida diferente. Então, se você não zelar pela sua vida espiritual, o mundo não vai fazer muita coisa por você. 24:11 nós já lemos, e volte a ler só o versículo 11 que está escrito aí. O que ele vai dizer para mim e para você, irmão? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Permita-me dizer alguma coisa, lembrando que não é crítica, é uma observação. Eu creio
que a igreja não pode se acomodar, mesmo diante de tantas coisas que estamos assistindo. Ela tem uma missão dada pelo Senhor: pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para tirar as pessoas do pecado. Infelizmente, eu falo com tristeza e com vergonha, porque há um evangelho pregado nos dias de hoje, pregando para a pessoa ser feliz aqui na terra. Este é o evangelho que eu diria ali, eu escrevi, este é o anti-evangelho, porque este evangelho pregado só diz que você pode ter isso, você pode ter aquilo, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e não diz que você precisa ser salvo. Não diz, porque as pessoas, eles sabem que todo mundo, quem é que não quer ter carro novo, casa na praia, ser cabeça e não ser calça? Todo mundo quer. Mas isto é tudo? Não. E este é o evangelho que estão sendo pregados para dar ibope. Meu evangelho é para dar céu. Meu evangelho não é para dar nada a ninguém. Meu evangelho, que não é meu, é do Senhor, mas o que eu falo aqui é apontando para a eternidade, porque Ele vai vir buscar a sua igreja. Isso é muito sério, irmãos. Eu creio que a igreja não pode se acomodar, mesmo diante de tantas coisas nós estamos assistindo. Ela tem uma missão dada pelo Senhor: pregar o evangelho do reino, alertando a todos: vamos estar preparados para o dia do Senhor, porque Ele virá. O céu vai se abrir e vai devolver o Filho de Deus. E a Bíblia diz que Ele vai vir com grande glória, esplendor. E os anjos do Senhor vai recolher todo o seu povo. E estaremos com o Senhor na eternidade. Toda dor, toda tormenta, tudo passa, tudo luto, tudo passa. E nós estaremos na eternidade. Por isso vale a pena, queridos irmãos, vigiar, estar atento. Nós temos o projeto Obed-Edom. Você está pensando que esse projeto do Obed-Edom é só para ir lá, para orar na casa do irmão? Nosso objetivo é outro. É falar do Evangelho a quem ainda não conheceu. Você pensa que eu abro igreja para ser, o bispo é muito grande, ele já fez várias igrejas. Eu não tenho. Nós vamos inaugurar a igreja da Posse em julho. E no ano que vem, ainda este ano, nós vamos começar um trabalho em Miguel Couto. Enquanto eu for vivo, eu vou lutar para pregar o Evangelho. E eu não meço esforço para pregar o Evangelho. Eu vou pregar até o último dia da minha vida, não sei até quando. Eu não sei até quando. Eu me encontro atualmente muito bem. Fiz uns exames agora, vou fazer outra manhã, só para... O médico falou: rapaz, você está bem para caramba. Eu sei que eu estou bem. Mas afinal de contas eu tinha que dar um dinheiro para você, né? Senão você vai viver de quê? Porque se eu não for lá pagar uma consulta, como é que ele... E ele é bom, ele cobra só 800 para me dizer que eu estou bem. Eu sei que eu estou bem, glória a Deus, eu sei que eu estou. Mas o que eu estou bem não é só fisicamente. O que eu estou bem é aqui dentro do meu coração com meu Pai, com o meu Senhor. Eu estou bem é com Ele. É isto que me faz viver, é isto que me faz ser o que eu sou. Uma pessoa contente. Eu sou um homem contente. Portanto, vou terminar. Este mundo
é um barril de pólvora. Ouça o que eu estou te dizendo, igreja. Este mundo é um barril de pólvora que a qualquer momento pode explodir. Isto é sério, porque vemos o ser humano está perdendo a sua essência. O ser humano perdeu o amor a Deus. E que perigo! Que perigo! Eu quero ler mais uma leitura com você. Apocalipse capítulo 20. Meu desejo é que você ouça essa palavra. Você que está em casa, que está acomodado, e eu faço questão de não deixar você acomodado. Eu faço questão que você se preocupe com você. Você tem um tempo de vida dado por Deus, e que graças a Deus nós não sabemos quanto tempo ainda temos. Apocalipse capítulo 20. Esse pastor que virá em outubro, ele vai falar muitos detalhes. Eu estou falando de uma maneira evangelística. Eu estou tocando a buzina. Acorda, acorda, acorda. É o nosso papel aqui. Nós estamos dando um alerta. Não é assim que acontece? Capítulo 20, verso 11. O juízo de Deus. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Também os mortos, os grandes e os pequenos, meu Deus do céu, posto em pé diante do trono, então se abrirão livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, isto é, a segunda morte, o lago de fogo. E aqui nós temos um resultado. Olha que coisa triste. Olha que coisa triste. Versículo de número 15. Olha, leu com atenção. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, é porque este foi lançado para dentro do lago de fogo. Quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, o nosso nome está escrito no livro da vida. Faz-se um registro quando nós nos convertemos. E tudo que praticamos vai ficando diante da memória. São aqui. As obras não é você fazer obra para ser salvo. As obras são as práticas do salvo. Está me ouvindo bem? As obras são as práticas dos salvos. Porque os salvos têm que produzir obras de fidelidade, temor e de outras coisas. Alguém pensa que porque eu dou 1 quilo de feijão para um, 1 quilo de arroz para outro,
Ninguém é salvo pelo que dá. Nós somos salvos porque Jesus deu a sua própria vida. Ninguém é salvo por si. Eu não me salvo. Eu não salvo a minha família. Deus é que salva. E o texto é muito claro. E eu, quando li, eu fiquei muito assustado. Quando eu li este versículo, realmente assusta a gente, né, irmãos? Que coisa triste vai acontecer se alguém não foi escrito no livro, é porque foi lançado no fogo. Vamos nos preparar, irmãos. Tem dia que é mais difícil. Tem dia que dá vontade de jogar toalha. Tem dia que você chegou a pensar: será que Deus existe mesmo? Por que eu estou passando por isso? Eu te respondo: porque você é forte e Ele te ama. Ele te ama. Por isso é que acontecem as coisas. Ele te ama. O que eu posso fazer? Então nós temos que nos assegurar no Senhor. Eu quero completar Romanos capítulo 10. Agora eu vou terminar mesmo. Para tirar um mito que as pessoas têm sobre Israel. Capítulo 10, Romanos. Olha o que está escrito em cima aí, olha. O que está escrito aí na sua Bíblia? A minha está. Israel não pode alegar falta de oportunidades. Porque existe alguém falando o seguinte: por ser Israel o povo de Deus, eles vão ter que ser salvos de qualquer maneira. Não é verdade? Porque o Messias nasceu e eles não quiseram, eles estão esperando um outro. Leia capítulo 10. Com isso eu quero concluir. Rapaz, ainda vai dar para cantar mais aquela canção que nós cantamos no início, vai ser bom demais. Eu tinha até outra aqui. Capítulo 10, verso 16. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem. Leia, pode ler. A fé vem pelo. Vem. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Porque Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, e vos provocarei a ira. E Isaías mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, e revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Não há. Você sabe quem são os escolhidos? Quantos sabem quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que aceitarem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Estes são os escolhidos. Então olha para o irmão e diga: meu irmão, você é um escolhido? Não, tem gente que não olhou. Diga: meu irmão, você é um escolhido.
Mas diga para ele assim: olha, não dá bobeira. Vigia! Vigia! É sério. Isso é sério. O mesmo evangelho que eu criei, em 1957 passei pelas águas, ainda é o mesmo evangelho que eu prego. E eu vou até o final da minha vida pregando. Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma e dá vida eterna. Crê nisso? Vamos ficar de pé, irmãos?